amém? Um motivo de grande alegria estar mais uma vez aqui nesse altar. Eu creio que Deus tem algo poderoso a fazer nas nossas vidas essa noite. Amém? Eu já te convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16, a partir do verso 20. Juízes, capítulo 16, a partir do verso 20. Eu creio que Deus tem algo tremendo a fazer em nossas vidas através desta palavra. Amém? Juízes, capítulo 16, a partir do verso 20. Aleluia! E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele no seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus os dominaram, arrancaram-lhe os olhos e os levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Até aqui a igreja pode se assentar, glorificando ao Senhor. Eu tenho como tema para essa pregação o declínio do homem. Porque muitas das vezes, igreja, nós nascemos com um propósito, mas nós acabamos brincando com aquilo que nós deveríamos proteger. E é dentro disso, desse contexto, que eu quero pregar essa noite para mim e para você. Todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Só que muitas das vezes, no meio do caminho, nós acabamos brincando com aquilo a qual nós deveríamos guardar, com aquilo a qual nós deveríamos proteger. A Bíblia vem dizer lá no livro de Juízes, capítulo 13, que os filhos de Israel estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então a Bíblia vem dizer que o Senhor entrega os filhos de Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Por 40 anos, igreja, os filhos de Israel estavam padecendo na mão dos filisteus. Estavam vivendo sobre opressão. Estavam vivendo uma vida a qual não era aquilo a qual o Senhor havia escolhido para eles. Só que a Bíblia vem dizer que ali havia um homem, e esse homem, ele era da tribo de Dan, e ele se chamava Manoá. E a Bíblia também vem dizer que Manoá, ele era casado e ele tinha uma esposa. Só que a sua esposa, ela era estéril, ela não possuía filhos, ela não gerava. Só que é interessante é que a Bíblia vem dizer que o anjo do Senhor aparece para aquela mulher, e o anjo do Senhor, ele fala: mulher, a partir de hoje tu vais gerar, a partir de hoje tu vais conceber e terás um filho. E eu já começo a aplicar para mim e para você essa noite. Eu não sei qual é a tua condição, eu não sei aquilo que é estéril na tua vida, mas essa noite, aquilo que
é que sobre aquela mulher havia uma promessa. Sobre aquela mulher, o anjo do Senhor fala diretamente a ela, dizendo que ela vai agora gerar, dizendo que agora ela vai conceber. Só que sabe o que é interessante aqui? Que ao mesmo tempo que ele fala que ela irá conceber, ele também fala para ela, mas existem concessões, porque a partir de hoje você também não vai poder beber vinho ou bebida forte ou comer alguma coisa imunda. Escute, Sansão, ele é escolhido como o libertador de Israel. Aquele povo que vivia em opressão por 40 anos. Sua mãe estéril é escolhida. Agora ela vai ter que conceber. Agora ela vai conceber. O anjo do Senhor vai ao seu encontro. Só que a Bíblia vem dizer que ao mesmo tempo que ele fala que ela vai conceber, existiam também sobre a vida dela condicionais. Você não pode beber vinho nem bebida forte e se abster de tudo aquilo que é imundo. Sabe o que é isso? Santidade geracional. Aquilo que ela iria conceber começaria por ela, começaria através da vida dela. Por quê? Porque o libertador, ele seria um homem separado, e a separação começava através da sua mãe. Ei, deixa eu te falar algo da parte do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, tudo começa por você, através da tua vida, através da tua história, através da tua linhagem. Ei, eu e você somos exemplo, igreja, exemplo dentro da nossa casa, porque acontece, igreja, dentro de nós. É o Senhor dizendo, ei, começa em você para alcançar a sua descendência. Precisamos compreender, igreja, que começa em você. Aleluia. A história começa através da minha e da tua vida, para alcançar os nossos frutos, para alcançar a nossa descendência. Aleluia. Sabe o que é interessante aqui? A Bíblia também vem dizer que o anjo do Senhor fala, o teu filho, ele será nazireio. Só que o nazireado iniciava a partir da esposa de Manoá, a partir da mãe de Sansão. Escute, Números capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 8, a Bíblia ela vem falar sobre o nazireado. O nazireado, existiam 3 concessões. A primeira delas é que aquele que era separado, aquele que era o nazireu, ele não poderia se aproximar da videira, ele não poderia comer, beber nada que viesse do vinho. A segunda concessão é que aquele que era nazireu, ele não poderia cortar os seus cabelos. E a terceira concessão é que aquele que era separado, ele não poderia se aproximar de nada muito. Aí começa a estreita. A Bíblia vem dizer em Números que ele não ia poder ir no velório do pai. Ele não poderia
A Bíblia vem dizer que por 20 anos ele se torna juiz ali, no meio daquela opressão. Ele se torna juiz no meio daquele povo, igreja. Só que sabe o que é interessante aqui? Que Sansão, ele nasce com um propósito. Só que no meio do caminho ele se desvia do propósito a qual ele tinha sido chamado. E muitas das vezes, igreja, acontece comigo e com você quando nós nos apartamos do caminho. Missionária, me faz entender essa palavra. A Bíblia vem dizer que agora Sansão, ele decide ir para uma cidade chamada Tímina. E quando ele está indo para essa cidade, ele vai porque ele se apaixona por uma filisteia. E ele vai em direção à casa daquela mulher. Ele vai em direção àquela vida. O seu pai o chama, diz assim: mas filho, não existe mulher entre o nosso povo, no meio de nós. A resposta de Sansão: até tem, mas ela agrada os meus. Sabe por quê, igreja? O pecado, ele começa naquilo que a gente vê, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente não domina, naquilo que a gente não controla, naquilo que é mais forte do que nós. Aleluia. Porque a gente pode pregar, a gente pode louvar, a gente pode adorar, mas se a gente não consegue dominar os nossos desejos, nós acabamos declinando. Tem muita gente a qual se exalta, dizendo: não, eu não caio, não, eu sou forte. Só que a Bíblia vem dizer que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aleluia. O Senhor, ele está exortando eu e você essa noite, Aleluia. para que nós venhamos a ter cuidado com aquilo que nos afasta do caminho. Me explica melhor. A Bíblia vem dizer que agora Sansão, ele está indo em direção a Tímina, em direção àquela mulher. Só que no meio do caminho existia um leão novo. E a Bíblia vem dizer: e afastando-se do caminho. Não era a rota, não era a direção. Quando nós nos afastamos do caminho, igreja, ali o nosso declínio inicia. Quando nós saímos da rota e da direção, igreja, quando nós nos apartamos, a Bíblia vem dizer que ele mata aquele leão novo. Ele chega na cidade, marca a data no seu casamento e ele retorna. Quando ele está retornando, ele sente, sabe o que? Curiosidade. Eu quero ver como é que está o leão que eu matei. Eu quero ver como é que está aquilo a qual eu destruí. Sabe o que chama a atenção dele? Um enxame de abelhas. A abelha, ela produz o mel. Nem toda a doçura, igreja, é para nós provarmos. Nem tudo aquilo que parece doce e saboroso
ele vai em direção ao enxame de abelhas. Sabe o que acontece aqui, igreja? Ele se aproxima de algo. Sabe o que acontece aqui? Sansão quebra o primeiro elo do seu nascimento. Sabe por quê, igreja? Quando nós nos apartamos do caminho, igreja, tendenciamos ao declínio, tendenciamos a quebrar o elo que temos com o Senhor. É interessante aqui, igreja, é que aquele sentimento de curiosidade faz com que Sansão se aparte do caminho. E quando nós nos afastamos do caminho, a minha e a tua vida começa a dar tudo errado. É aí que a nossa história começa a declinar. Sabe por quê? Muitas das vezes nós fracassamos em algo que nós já vencemos. Me faz entender isso, André. Ele já havia matado ele, mas ele volta com um intuito de curiosidade. Ele fracassa em algo que ele já derrotou. Ele fracassa em algo que ele já venceu. Ele fracassa em algo a qual o Senhor já o libertou. Ele fracassa em algo a qual o Senhor já lhe resgatou, igreja. E muitas das vezes isso acontece na minha e na tua vida. O Senhor já nos tirou de lá. O Senhor nos arrancou de lá. O Senhor já nos tirou da tentação. Ele já nos tirou da mentira. Ele já nos tirou do engano. Ele já nos tirou do vale da sombra e da morte. Mas ainda a gente insiste em visitar. Só que essa noite, Aleluia. o Senhor me trouxe aqui para quebrar todo o elo de Satanás na tua vida. Arai, sorecando, oregando, toda arma de igreja. Eu estou sentindo uma presença aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Porque o Espírito Santo hoje, ele está quebrando todo o elo de Satanás contra a tua vida. Toda armadilha do diabo contra a tua vida, em áreas que você já havia vencido, em áreas que um dia você fracassou, mas Satanás estava tentando te apartar do caminho, igreja. Mas a Bíblia vem dizer aqui, igreja, que ele se aparta. Ele pega do mel, prova do mel e ainda divide com os seus pais. Sabe o que acontece aqui? Quando o primeiro mel é quebrado na minha e na tua vida, para o próximo elo quebrar, não demora muito tempo. Quando a gente olha e diz assim: não tem nada a ver. Isso aqui não vai me fazer mal. Ninguém está vendo. É justamente nesses pequenos contratempos, nesses pequenos detalhes, a qual a gente muitas das vezes começa a declinar. A gente começa a sair do foco e da direção de Deus. Porque aqui
O problema não era a força que ele tinha. Era ele não ter domínio sobre ele mesmo. Porque muitas das vezes nós temos dons. Muitas das vezes nós temos força. Muitas das vezes o Senhor nos entrega algo na nossa vida. Sansão conseguiu vencer os seus inimigos, mas ele tinha dificuldade de vencer os seus próprios desejos, igreja. Porque muitas das vezes nós temos dificuldade na nossa língua, no nosso proceder, e dominar áreas sexuais, e dominar áreas na nossa vida, e áreas que já vencemos, e áreas que nós já fomos resgatados, igreja. Porque a Bíblia vem dizer que Satanás, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, para nos tragar, para nos fazer cair, para que nós não venhamos a viver as promessas de Deus na nossa vida. Porque o primeiro declínio, ele começa através dos olhos. Ele não consegue controlar os olhos. Se eu e você não conseguimos controlar os olhos, pastor, como vamos conseguir controlar as nossas decisões? Aleluia! Aleluia! Sansão era separado para Deus, mas o desejo, ele ocupava o topo da sua história, da sua vida. Aí a gente muda da mesa e pensa assim: não tem problema, é só uma conversa. Não tem problema, é só uma olhadinha. Não, eu sei me controlar. Eu consigo parar quando eu quiser. Quando eu quiser, eu paro. Sabe por quê, igreja? Aquilo que você acha que você controla pode começar a controlar você. Tu ainda não entendeu, igreja. Arai, sorecando, oricando, oremana. Aquilo que você acha que você controla pode acabar controlando você, igreja. Glória a Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes, primeiro, a gente evita. Só que depois você começa a tolerar. Só que sabe o que é o pior? O pior é quando você começa a experimentar. Mas sabe o que acontece depois? Você começa a passar a defender. Tá tudo bem. Mas sabe o que acontece? Aquilo passa a fazer parte da tua vida. Porque ele vai, ele tolera. Aí depois ele vem e experimenta. Ele pega do mel, ele experimenta a doçura. Começa a compartilhar. Começa a achar que está tudo bem. Começa a achar que isso é normal. Mas sabe o que acontece ali? Aquilo passa a ser o teu estilo de vida. Aquilo passa a fazer parte da tua vida agora. Você começa a perder o temor. Você começa a brincar. E é aí que está o perigo. Porque a Bíblia vem dizer agora que é marcado a data do casamento. E todo casamento, igreja, ele tem o quê? Banquete. Na nossa atualidade, hoje, os casamentos, eles são regados de quê? De festa. O
símbolo do casamento naquela época era o vinho. O vinho fazia parte do casamento. Jesus está na Galileia e ali está sendo celebrado um casamento. E o vinho se acaba. O Senhor agora transforma água em vinho. Então o vinho, ele tinha uma importância, pastor, no casamento. Hoje, se olharmos, o que não pode faltar no casamento? O buquê. O bolo. O bolo não pode faltar no casamento hoje em dia. Mas naquela época, o que não poderia faltar era o vinho. Todo o casamento, ele tinha um banquete, pastor. E a palavra banquete, em hebraico, significa mister. E mister significa que aquele que oferece, participa. Sabe o que a gente pode entender dentro desse contexto? Que aquele que está fazendo parte do banquete também está participando do banquete. E agora Sansão está tomando vida. Agora Sansão está esbanjando e se aproximando e bebendo daquilo a qual não poderia beber, participando daquilo a qual não poderia participar, igreja. Primeiro elo foi quebrado. Rapidamente, o segundo elo também é quebrado. Agora aquele que era separado está bebendo do vinho. Aquele que era separado se aproximou de algo morto. Eu te pergunto essa noite: a sua força foi embora? Mas não permaneceu. Sansão agora não tem mais força. Sabe por quê, igreja? Dor não salva em você. Tem muita gente hoje pregando, mas está pregando. Tem muita gente hoje vivendo de uma forma demasiada e acha que está servindo a Deus. Tem muita gente hoje quebrando elos e achando que Deus ainda está na sua vida. Porque a Bíblia vem dizer aqui no livro de Juízes, capítulo 16, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Aleluia. Sabe o que é interessante aqui? É que tudo, ele não começa externamente, começa aqui dentro. É interno. É aqui dentro. Porque os elos, eles são quebrados primeiro dentro de nós. Não é externalizado. Quando o externo já começa a aparecer, é porque o interno já foi destruído faz tempo. Olhar para Sansão, a gente poderia dizer que ele havia bebido vinho? Sim ou não? A gente poderia dizer que ele havia se aproximado de algo morto? Sim ou não? Não. Era interno, era dentro. Só que a Bíblia vem dizer em Números que são 3 elos. Não pode se aproximar de nada morto, não pode beber nem comer de nada que vinha da videira, e não poderia cortar os seus cabelos.
E aqui começa a estreitar para mim e para você. É quando a gente começa a brincar com o pecado. É quando as coisas já se tornam rotineiras na minha e na tua vida. Porque a Bíblia vem dizer que agora Sansão, ele é tragado pela sua fragilidade. E eu te pergunto essa noite, qual é a tua fragilidade? Qual é a tua fragilidade perante o Senhor? Eu sei a minha fragilidade. Tu sabe a tua fragilidade. A fragilidade de Sansão era a fragilidade de Sansão era não saber dominar as suas emoções, era não ter domínio próprio, igreja. Aleluia. Aleluia. Mas sabe o que acontece aqui? A Bíblia vem dizer que Dalila vai ao seu encontro e ela vai querendo saber qual era o segredo da sua força. Sabe qual é o mais interessante aqui? É que Sansão sabia que ela queria descobrir o seu segredo. Sabe qual foi o erro de Sansão, pastor? Brincar com o pecado. Sabe o que é interessante? Essa palavra ela não tem glória, mas ela traz reflexão para você. Ela traz temor dentro do meu e do teu coração. Glória. Ela muda o nosso interior. Ela nos faz entender a essência da palavra e aquilo que Deus quer que nós venhamos a dominar dentro de nós, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é interessante aqui? Ela começa a provocar ele. Ela começa a indagar ele. Qual é o segredo da tua força? Qual é o segredo da tua força, Sansão? Ele começa a brincar. Dalila, se tu me amarrar com 7 cordas novas, ali eu perco as minhas forças. Sabe o que acontece? No outro dia, ele acorda tudo amarrado, com 7 cordas novas. Só que ele ainda possuía a força. Ele ainda tinha força. Mas sabe o que acontece aqui? No outro dia, Dalila fala para ele: Sansão, qual é o segredo da tua força? Ele sabia ou não sabia? Que ela queria derrubar ele. E por que ele não se mata? Sabe por que, igreja? Muitas das vezes eu e você estamos brincando de serpente. Muitas das vezes eu e você estamos brincando com o pecado. Muitas das vezes eu e você já perdemos o temor do Senhor. Mas sabe o que acontece? No outro dia ela pergunta para ele: mas Sansão, qual é o segredo da tua força? Dalila, se tu me amarrar com 7 cordas frescas, aí eu perco a minha força. Sabe o que aconteceu, igreja? No outro dia, ele estava amarrado com 7 cordas frescas. Mas sabe o que acontece aqui? Vem o terceiro dia, igreja. Porque a gente brinca, mas uma hora o Senhor ele vai intervir. Uma hora o Senhor ele vai intervir na minha e na tua vida. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Deus ele nos chamou com um propósito. Glória.
E o propósito ao qual Ele chamou eu e você não é brincadeira, igreja. O propósito ao qual Ele chamou eu e você não é para a gente estar como uma onda do mar, a qual uma hora a gente fala que é crente, outra hora a gente fala que não é. Uma hora a gente quer estar na presença e outra hora a gente não quer. Uma hora a gente está forte, outra hora a gente está fraco. Uma hora a gente está brincando, outra hora a gente acha que está servindo, igreja. E quando a gente olhar, a força não está mais conosco. Sabe o que acontece aqui? No terceiro dia, olha, Daniel, se tu tecer fios de teia e fizer tranças no meu cabelo, aí sim eu perco a minha força. Brincou. Só que aqui é algo interessante que eu quero entregar para você essa noite. A gente brinca, só que tem uma hora que eu e você vamos cansar. Só que sabe o que é interessante aqui? Satanás não cansa. Satanás não brinca. Satanás não brinca. Aleluia. Mas eu e você brincamos. Eu e você desviamos. Eu e você dizemos que estamos servindo e não estamos. Sabe o que acontece? Ele sabe a nossa fragilidade. Uma hora a gente não vai resistir. Uma hora a gente chuta o balde. Uma hora a gente se entrega. Uma hora a gente deixa ser dominado. Porque aquilo que ele não conseguia dominar começa a dominar ele. Já havia brincado, já havia se aproximado. Só que sabe o que acontece agora? Ele olha, vamos conjecturar e pensa: já me aproximei de algo morto e nada aconteceu. Já participei do banquete e nada aconteceu. Se eu falar a verdade, será que algo vai acontecer? Deus é comigo. Como é que a minha força vai embora? Sabe o que acontece aqui, igreja? Ele deve dizer que no quarto dia, aonde ele já não aguentava mais, olha, Daniela, a minha força está nos meus cabelos. Se a minha cabeça for raspada, as minhas tranças forem cortadas, aí sim eu perco as minhas forças. Só que sabe o que eu quero te dizer aqui? Ele já havia perdido, começava a perder as suas forças, desde quando ele quebrou o primeiro reino. Desde quando ele quebrou o primeiro reino. E eu trouxe essa noite uma palavra reflexiva para a tua vida. Aleluia. Quais são os elos que você tem quebrado diante do Senhor? O que é aquilo que tem te afastado da presença do Senhor, igreja? E sabe o que acontece aqui? No quarto dia, ele acorda sem os seus cabelos. A sua cabeça havia sido raspada e a sua força também havia ido embora. Sabe a primeira coisa que ele arrancava? Aquilo que ele já havia perdido desde o princípio. Os seus olhos são arrancados. Aleluia. Muitas das vezes, Deus, Ele vai precisar arrancar algo de nós. Vai ter que fazer doer, igreja, para que nós venhamos a crer. Tu não está entendendo que essa revelação é de Deus. Aleluia.
possa mudar a rota da sua vida, igreja. Para que Ele possa mudar a tua história. Porque Sansão, ele perde a sua força, ele perde o seu domínio, ele perde a sua liberdade, ele perde a sua visão, igreja, e ele perde também a sua posição perante o Pai. Não espere você perder a sua liberdade, a sua visão e a sua posição, para você se arrepender, para você clamar ao Senhor, igreja. Fica de pé. Aleluia. Fecha teus olhos. Há um mover de Deus essa noite aqui. Porque Sansão, ele perde a visão antes de perder os olhos. Não queira perder a visão e a direção antes de perder os olhos, antes de algo importante de ser tirado da sua vida, igreja. Sansão, ele não enxergava mais os seus propósitos, a sua responsabilidade, igreja, os seus limites. Ele não enxergava mais a sua vulnerabilidade, igreja. O perigo estava diante dele, igreja. Eu te pergunto essa noite, por que você deixou de enxergar? Talvez você ainda esteja cantando, talvez você ainda esteja pregando, talvez você ainda esteja trabalhando para o Senhor, talvez você ainda esteja ocupando uma posição, mas precisa perguntar para o Senhor essa noite: Senhor, eu ainda estou enxergando como Tu queres. Senhor, eu ainda estou enxergando como Tu queres, igreja. Às vezes, igreja, nós já estamos sem visão, nós já estamos sem direção. Arai, sorecanto, orimicanto, oremadaça. Aleluia. Toda a liberdade que Deus nos dá, igreja, ela é acompanhada pelo domínio próprio. Precisamos dominar as nossas emoções, precisamos dominar aquilo que quer nos tirar da rota e da direção, igreja. Porque agora Sansão, ele foi reduzido a pó. Agora Sansão trabalha para o inimigo. Aquela pessoa que deveria influenciar passa a ser influenciada por Satanás. Arai, sorecanto, oremicanto, oremanaço. Aquela pessoa, igreja, que era para influenciar, começa agora a ser influenciada por Satanás. Ah, mas ele pregava muito. Ah, mas ela pregava muito. Caiu, foi do dia para a noite. Ei, nada é do dia para a noite. Nada é do dia
que quando Sansão ele quebra o primeiro elo, sabe o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter se ajoelhado, ele deveria ter raspado a sua cabeça e começado do zero. Quando ele se aproximou do leão novo, ele deveria ter se arrependido, ido diante ao sacerdote e raspado a sua cabeça, como uma demonstração de que eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui me reconciliando. E eu te pergunto essa noite: Aleluia. tem alguém aqui Aleluia. que por algum momento quebrou o elo? Aleluia. Tem alguém aqui que por algum momento o elo foi quebrado no meio do caminho? O Senhor está te chamando para raspar a tua cabeça. O Senhor está te chamando para uma nova aliança. O Senhor está te chamando para um tempo novo. O Senhor está te chamando para voltar ao nazireato. Quem é a primeira pessoa que quebrou o elo diante do Senhor e se arrependeu aqui? E o Senhor está dizendo: ei, eu quero reescrever a tua história. Quem é a primeira pessoa? Sabe o que é isso aqui? Isso é o poder da palavra. É a palavra que liberta, não é profecia. É a palavra que liberta, não é profecia. Sabe por quê, igreja? A gente está acostumado a querer revelação. Só que a revelação na tua vida, ela não produz efeito se não houver obediência. A revelação na tua vida, ela não produz efeito. Pode vir 1000 pregadores, pode vir um internacional pregar aqui, mas se tu não te arrepender, igreja, a tua história não muda. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? Glória. Isso é um coração arrependido. Isso é reconhecer que eu e você somos falhos e tendenciosos ao erro. Ainda tem mais pessoas aqui. Deus te chama essa noite. Ainda tem mais pessoas aqui. Deus, ele quer reconciliação. Deus quer reconciliação aqui. Ele quer fazer ele quer escrever uma nova história na tua vida. Lembra-te de onde caístes. Lembra-te de onde caístes, igreja. Deus, ele quer mudar a rota dessa casa. Deus quer mudar a direção dessas ovelhas. Deus quer mudar a tua história. Deus não te trouxe aqui nessa noite. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui para te arrancar de um cativeiro. Ai, todo cativeiro emocional hoje. O Senhor está te arrancando, filha, de todo cativeiro emocional. Tudo aquilo que tem dominado a tua mente e o teu coração. Essa noite está caindo por terra. Essa noite está caindo por terra. Toda a invertida de Satanás. Aleluia. Estava contando os dias para te tirar da presença, filha. Olha, eu estou me arrepiando todinha aqui. Satanás estava armando uma cilada contra a tua vida para trazer frieza ao teu coração, mulher, e te tirar da presença. Ei, mas há uma chamada sobre a tua vida através da tua história. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tu é coluna forte. Tu foste chamada como Israel para fazer a diferença, mas Satanás estava bagunçando na tua mente e no teu coração.
Recebe renovo de Deus. Recebe renovo do Senhor. Aquilo que te dominava a partir de hoje não te domina mais. Aquilo que era fraqueza na tua vida hoje, se tu crê, mulher, hoje Deus vai mudar a tua história. Aquilo que era fraqueza, vão te olhar e vão te ver como uma Atalaia, como uma verdadeira mulher de Deus dentro da tua casa, filha. Porque tu tens clamado ao teu Senhor, tu tens pedido ao Senhor, muda, me transforma. O Senhor ouviu a sinceridade do teu coração, filha. Ele ouviu a sinceridade do teu coração e hoje as cadeias estão sendo quebradas. Toda a opressão maligna que tu tem vivenciado, toda a opressão, tu tens passado por opressão, filha. Ai, eu estou me arrepiando todinho na tua mente, no teu coração, mas hoje está sendo quebrado, hoje está sendo desfeito, filha. Tudo aquilo a qual tem te trago frieza, todo atrapalho, tudo aquilo que Satanás tinha preparado contra a tua vida, contra a tua chamada, contra o teu, tu tenta te levantar e não consegue. Está descendo. Há uma guerra que tu tens passado na tua mente. Há uma guerra espiritual, mulher, que tu tens passado dentro de ti, filha. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para quebrar esse elo. Hoje o Senhor me trouxe aqui. Tu disse para o Senhor: Senhor, não consigo, Senhor, não tenho força, mas tu tens sede da presença, tu tens sede da presença. Hoje o elo está sendo quebrado, filha. Hoje o elo está sendo quebrado. Sabe essa lágrima que está escorrendo dos teus olhos? Isso é cura para a tua alma. O Senhor está curando a tua alma, o Senhor está curando o teu coração. Tudo aquilo que te dominava, a partir de hoje tu vai dominar. Recebe força, recebe arrependimento, recebe poder, recebe autoridade. Toda fraqueza espiritual hoje está sendo quebrada, toda fraqueza espiritual hoje está sendo desfeita. Porque tu tem passado de guerras espirituais, tu tem passado lutas a qual tu pensa em desistir, mas Deus, Ele te chamou, filha, para fazer a diferença. Hoje toda a batalha na tua mente, toda a batalha na tua mente é uma batalha na tua mente. Muitas das vezes tu dá ouvido ao corpo inimigo, muitas das vezes, olha, eu estou me arrepiando todinha aqui, muitas das vezes tu dá o ouvido, mas hoje está sendo quebrado, hoje está sendo desfeito todo o mal que foi lançado contra a tua vida, todo o mal, toda a obra que foi feita contra a tua vida para tu não te levantar, está sendo quebrada hoje, todo o altar de Baal levantado contra a tua vida, para te trazer frieza, para te trazer fraqueza, hoje está sendo quebrado. Eu conto 1 para o Pai, 2 para o Filho e 3 para o Espírito Santo. Sai em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Todo o altar de Baal levantado contra a saúde dela, contra a saúde dela, está sendo desfeito agora, está sendo quebrado agora. Toda a fraqueza espiritual na vida dela, toda a obra, todo o altar levantado hoje, o Senhor está quebrando, o Senhor está desfazendo na vida dela. Senhor, abençoa a tua filha, Senhor Deus e Pai. Pai, eu te apresento essa casa, eu te apresento essa congregação, eu te apresento cada coração, eu te apresento cada família, eu te apresento cada casal.
O Senhor está me dando uma direção. Quem é casal, segura na mão da sua esposa. Aleluia. Ao trabalhar de Deus hoje na vida dos casais. Ao trabalhar de Deus hoje. Senhor Deus, e Pai, eu te apresento essa casa. Eu te apresento essa família. Eu te apresento esses casais, Senhor. Reverte eles com poder e autoridade que há no teu nome. Toda invertida de Satanás contra essa casa, contra essa família, todo elo que Satanás estava preparando para ser quebrado, Senhor, traz revestimento, traz poder, traz autoridade para esse casal, para essa família, Senhor, reverte, levanta, Senhor amado, porque tu chamaste com um propósito, tu chamaste com uma aliança, mas Satanás tem se andado nessa casa, nessa família, nesse casamento, nesse ministério. Ah, Senhor amado, tu és aquele a qual, Senhor meu Pai, não revela antes, Senhor, que venha acontecer, Senhor, e que hoje seja quebrado todo elo de Satanás, todo levanto da Dalila. Ai, eu estou me arrepiando todinha aqui, ó. Toda Dalila que estava cirandando esse casamento, hoje está sendo quebrado, hoje está sendo desfeito. Ei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há uma promessa a qual o Senhor deixou sobre a tua vida. Há uma promessa a qual o Senhor deixou sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Satanás não fica satisfeito de família unida. Satanás não fica satisfeito. Aí entra a contenda, aí entra a situação financeira, aí entra a frieza, aí entra a fraqueza espiritual. Mas hoje, ó, o redemoinho de fogo está entrando na tua casa, o redemoinho de fogo está entrando no teu casamento, o redemoinho de fogo está destruindo toda a invertida de Satanás. Arai, sorecanto, rebicanto, remanaço, richoracanto, rebicanto, remanaço. Toda a invertida de Satanás hoje está caindo por terra no casamento de você. Arai, ai, eu estou me arrepiando todinha aqui, ó. Tudo aquilo que estava preparado para destruir a vida espiritual de vocês, hoje está sendo desfeito. O Senhor vai te levantar, homem, com mais poder, com mais autoridade. Tu és Sansão, filho. Tu foste chamado desde o ventre da tua mãe para fazer a diferença. Tu tens o dom da palavra, tu tens o dom espiritual, mas Satanás, ele de vez em quando começa a te cirandar. Hoje toda Dalila está caindo por terra. Tudo aquilo que tem te cirandado, filho, hoje está caindo por terra. Recebe revestimento, recebe alegria dentro da tua casa, dentro do teu casamento. Recebe mais união, recebe mais amor, recebe mais compreensão, recebe mais aliança. Há uma aliança de três dobras e ela não vai ser quebrada, ela não vai ser desfeita, filho, porque através da tua vida, através da vida de vocês dois, olha a palavra que Deus tem para vocês aí. Deus não une pessoas e sim propósitos. Através desse casamento, através dessa união, foi sobre um propósito de Deus. Sarai, sorecando. Só que o tempo vai trazer
Senhor, os meus olhos ainda possam contemplar os frutos, Senhor, os frutos, filho, muitos frutos, assim te diz o Senhor. Eu vejo uma árvore e essa árvore ela está cheia de amoras, ela está cheia de maçãs, ela está cheia, filho. Esses são frutos a qual, através da chamada de vocês, o Senhor vai trazer. Amém? Senhor Deus e Pai, te apresento essa noite, Senhor, a cada vida, Senhor. Agradeço, Senhor, a minha rica oportunidade. Me cubra, Senhor, meu Pai, com o teu poder, com a tua glória, Senhor, meu Pai. E que toda investida de Satanás na minha casa, no meu casamento, Senhor, venha cair por terra. Amém? Glória a Deus.